agora sim a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso aqui, vamos colocar a cor escura e depois a gente centraliza verticalmente. E como eu estava falando, a gente vai precisar de uma div que embrulhe tudo isso aqui, tá? Inclusive essa aqui de 9. A gente precisa de uma div que embrulhe isso aqui tudo dentro da nossa row, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar o seguinte, essa div que vai embrulhar tudo, ela vai ter que ser a nossa própria row. Por que ela vai ter que ser a nossa própria row? Porque se a gente vai usar um display flex para centralizar verticalmente, deixa eu pensar aqui, como é que a gente vai fazer isso? Tá, a gente vai ter que fazer o seguinte, deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro para você. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente precisa que uma div row que a gente já tem lá. O que acontece? A nossa div row, ela vai embrulhar todo o nosso conteúdo aqui, tá? E ela que vai falar para o Bootstrap Grid System que a gente quer que o conteúdo dentro dela fique centralizado verticalmente. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter essa primeira row, então, ocupando 100% do banner, porque ela precisa ocupar 100%, porque o conteúdo dentro dela, que são os nossos textos, lá, as nossas colunas, ele vai se alinhar verticalmente em relação à altura do container, tá? Da box display flex, que no caso é a row, certo? Então a nossa row vai ter que ter a mesma altura do nosso banner, essa é a primeira regra que a gente vai ter que seguir, para a gente conseguir alinhar o conteúdo verticalmente. Depois do conteúdo, que é essa segunda div aqui, ele precisa necessariamente ser uma coluna do Bootstrap. E é onde a gente vai ter que dar uma mexida aqui na nossa estrutura. Então essa aqui é a nossa row, que vai ter que ter 100% da altura, tá? E o que a gente vai ter que fazer? Vou voltar lá no desenho que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. A gente vai precisar agora, dentro da nossa row, que essa div que vai embrulhar todos os nossos textos lá, ela vai ter que ser uma coluna de 12, tá? Porque a gente vai ter uma coluna só, né? Uma div só, uma coluna só inteiriça aqui, que vai de fora a fora, digamos. Vai de fora a fora assim, ó, tá? E aí, então, essa div única que vai alinhar verticalmente. E aí, dentro dela, depois, aí sim a gente vai ter que criar outra row e posicionar essas 3 colunas que a gente já acabou de criar, tá? Talvez eu devesse ter pensado nisso antes, mas vamos fazer agora. Então tá, então dito isso, eu vou só recortar essas nossas 3 divs de conteúdo aqui. Beleza, vou dar um Ctrl X aqui e vou deixar recortado aqui na memória aqui do meu VS Code. Agora eu vou trabalhar, então eu sei que eu preciso de uma div com 12 colunas e essa div que vai se alinhar verticalmente ali. Então div call sm12. Beleza, então essa aqui é a nossa div que vai embrulhar tudo. E aí eu posso até chamar ela, colocar uma classe especial nela se eu quiser. Deixa eu pensar, vamos deixar só assim por enquanto. Tá, e aí agora aqui dentro dessa div que vai de fora a fora, que vai ser a que a gente vai alinhar verticalmente, eu vou criar outra div row. E aí agora essa row aqui interna, ela vai receber o nosso conteúdo. Tá? Porque a gente precisa de uma row para conseguir escrever classes de coluna. O Bootstrap sempre vai cobrar da gente que as colunas estejam com uma div py do tipo com a classe row. Tá? Então por isso que eu estou criando uma nova row. Então só recapitulando, essa aqui é a nossa row primária. Aí essa aqui vai ser a que embrulha e vai ficar alinhada verticalmente. E essa aqui é a row dos conteúdos. E agora eu copiei, recortei os conteúdos, né? Vou colar aqui dentro. Beleza. Salvei. Agora, o que a gente tem que fazer? Essa row aqui, ó, que vai ser... Ela é, né? Essa box aqui, nossa, ela tem que ter a mesma altura do banner. Para isso acontecer, a gente precisa passar uma classe especial para ela, para depois ir lá no nosso CSS e falar, então, que a gente quer que ela fique com essa altura, né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou chamar de JL Hero Inner, tá? Que fica meio genérico. Beleza. E aí, então, no JL Hero Inner vai ter que ter a mesma altura do nosso Hero, que é de 500, tá? Eu estou passando essas alturas aqui, tamanhos fixos, e aí, na hora da gente fazer o design responsivo, provavelmente a gente vai ter que mexer e adaptar. Mas aí a gente usa as Media Queries para fazer essas adaptações, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente está vendo só na View Desktop, vamos manter assim. Então, o nosso JL Hero Inner vai ficar com a altura de 500 também.
Beleza, feito isso, a gente acabou de fazer isso aqui, ó, fazer com que a nossa row fique com essa altura. Agora, a gente pode usar uma classe do próprio Bootstrap Grid System para alinhar verticalmente essa nossa div com coluna 12, né, com 12 colunas, ocupando 12 colunas, para a gente alinhar ela verticalmente. E aí, como a gente está trabalhando com Flexbox, né, o Bootstrap Grid System é um Flexbox, se a gente olhar aqui, ó, tá aqui, ó, em Utilities Flex, tá? Na documentação do Bootstrap Grid, na verdade, do Bootstrap 4. Se a gente olhar aqui, vai rolando a página aí, ó, aqui tem uma navegação e tal, aí você vai aqui em Align Items, tá? Aqui no Align Items, ele mostra pra gente aqui, ó, que tem o quê? O Align Items Center, tá? Essa classe aqui que a gente vai usar agora, e ela que vai fazer, então, o conteúdo que tá dentro da row alinhar verticalmente, tá? Se você não se lembra exatamente como é que funciona o o Flexbox, tá? Volta lá nas nossas aulas de Flexbox, dá uma olhadinha e tal, mas basicamente o que o Bootstrap está fazendo aqui, ele já tem uma classe pronta para aplicar essa propriedade de Align Items Center, tá? Então a gente já usa a classe ao invés de ir lá no CSS escrever isso manualmente. Então vamos usar, e aí a gente aplica isso na row, tá? E tem que ser na row nessa aqui, porque é essa coluna aqui que vai ficar alinhada verticalmente. Então, a gente aplica na row e aí a gente coloca aqui. E se tudo funcionou, vai alinhar aquele conteúdo ali verticalmente agora, tá? Então, vamos dar um refresh aqui e ver o que aconteceu. E beleza, funcionou. Olha só, nosso conteúdo veio para o centro. Eu sei que ainda está bem ruim de visualizar, de enxergar, mas a gente vai resolver isso agora, tá? Olha só, na nossa Hero Inner aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos lá no CSS e vamos colocar um Position Relative. Por que a gente está fazendo isso? Porque agora a gente vai criar a nossa box de background. Deixa eu deletar isso aqui agora, né? Não precisa mais. A gente vai criar essa box aqui do fundo, tá? Ela está com 85% de transparência e a cor dela é preta. Beleza. A gente vai criar essa box aqui e a gente vai posicioná-la absolutamente, tá? Então, vamos lá fazer isso. Então, beleza. O nosso Hero Inner agora vai receber um pseudo-elemento de Before. E esse Before, ele vai ser content nada, né? A gente quer o content vazio, então a gente não vai passar nada dentro. Ele vai ter uma largura de 100%, talvez a gente vai ter que mexer nisso aqui com o calc daqui a pouco. Vamos só ver direitinho aqui. Ele vai ter uma largura de 100%. Ele vai ter um display. Na verdade, ele vai ter um height de 100% também, que ele vai ser 100% da divPy dele, né? Beleza. E ele vai ter o background color. Background color. Que vai ser um RGBA, né? Porque a gente precisa do canal alpha para passar a transparência. Então vai ser 0, 0, 0. Isso aqui é equivalente ao... separados por vírgulas. Esses três valores são equivalentes a RGB, e se a gente passar 000, a gente sabe que é o preto, né? E aí o último é o alfa, que eu vou passar 0.85, que é 85%. Beleza. Faltou um display aqui, vamos colocar um display block. E agora sim a gente precisa posicionar absolutamente. Position absolute. Deixa eu colocar mais centralizado aqui, beleza? E agora eu vou colocar assim, ó, left 0 e top 0. Agora é o seguinte, vamos visualizar, né? Vou atualizar. Olha só, ele está ocupando 100% da divPy, que é a própria row. Na verdade é o próprio container. Deixa eu só visualizar uma coisa aqui. Tá. Como o nosso container tem 500, né, a divPy toda aqui tem 500 de altura, a gente não vai poder passar os 100% de altura aqui, tá? Porque não é isso que a gente quer. A gente quer que ele ocupe a altura proporcional ao conteúdo aqui. Então deixa eu pensar direitinho como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que a gente vai ter que passar uma classe aqui, ó, tá? E a gente vai ter que fazer isso mesmo. Então vamos lá. Porque olha só, deixa eu só recapitular aqui com você.
Por que a gente vai ter que passar uma classe? Porque essa div aqui, ó, deixa eu inspecionar ela. Essa coluna aqui, na verdade essa row, ó, essa row é o que interessa pra gente. Então a nossa box, ela vai ter que estar posicionada absolutamente a partir dessa row aqui e não dessa primeira aqui de fora. Tá vendo a diferença entre as duas? Tá? Ou a partir dessa div aqui com 12, tá? Então ou da row ou da div. Eu acho que vai fazer mais sentido que seja nessa div aqui do que na row, tá? Vamos fazer isso então. Eu vou só então fazer o seguinte. A gente tem um hero inner, eu vou chamar de hero inner content, tá? E aí eu vou passar nessa div aqui de baixo. Hero inner content. Vou copiar. Vamos manter assim. Beleza, vou copiar agora. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar logo antes aqui. Tá? E o nosso Hero Inner Content é que vai ser Position Relate. Então, só vou recortar daqui agora. Vou colar. Ups. Ué. Colei. Beleza. E agora, aqui vai ser então... O nosso before vai ser o before da Hero Inner Content. Então é só adicionar um hífen content aqui. Beleza. Atualizei. E agora não funcionou. Vamos ver por que não funcionou. Tá. Aparentemente a nossa... Eu salvei o HTML? Não salvei. Por isso que não funcionou. Vamos salvar o HTML aqui. Atualizei. Isso, agora sim, funcionou. Legal. Só que tá com zoom aqui, né? Beleza, zoom out, agora sim. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar que a nossa box aqui, ela vai expandir os paddings dela, tá? A gente tem o border box, box sizing border box. Lembra que eu expliquei isso lá atrás? Que o box sizing border box, essa propriedade... ela faz com que o padding, margem, seja adicionado sempre para dentro do elemento, tá? Fazendo com que ele não aumente o seu tamanho. A gente vai ter que resetar isso aí só para esse elemento, digamos assim, para esse before, tá? Vamos ver se vai funcionar. Então, só recapitulando, porque a gente colocou isso para ser para todos os elementos aqui, ó. Tá vendo? Box sizing border box. Quando a gente colocou esse asterisco que serve para todas as tags, todos os elementos do nosso documento HTML. E a gente não quer isso agora, então a gente vai colocar aqui agora só para o nosso elemento aqui, ó, que a gente quer que ele não tenha essa regra, então a gente reseta isso de alguma forma, que a gente vai ser box sizing border, na verdade não é o border box, né? Aí vai ter que ser outro valor aqui, que vai ser, então, eu não me lembro se é o content box. Vamos colocar o content box, mas eu não me lembro exatamente. Talvez eu tenha que olhar ali na documentação, tá? E aí, só para conferir, então, eu vou colocar um padding aqui agora. Padding de 30 pixels. Beleza, vou atualizar. Eu não sei se funcionou. Eu acho que funcionou, mas eu não tenho certeza. Então, vamos inspecionar aqui, tá? O nosso content box. Tá, vamos lá no nosso inner content. Sim, funcionou. Olha só, tá sobrando tanto para baixo quanto para a direita, porque o nosso conteúdo dentro, ele não tá centralizado, tá? Na verdade, é o nosso before que precisa se deslocar menos 15 na esquerda, desculpa, menos 30 na esquerda e menos 30 no topo, né? É isso, exatamente. Então, beleza. Aqui no left agora, ele vai ser menos 30 pixels e o nosso top vai ser menos 30 pixels também. Com isso, então, só recapitulando, a gente passou o box size content box para a gente não incluir o padding para dentro do nosso elemento, ele vai ficar para fora mesmo. Aí deu certo, a gente acabou de conferir. E agora a gente está compensando então o left e o top para ficar alinhado certinho, tá? E eu vou atualizar agora e beleza, funcionou isso mesmo que a gente queria. Então agora, o que vai acontecer? O nosso container está aqui, ó. Tá? E o conteúdo que a gente vai fazer aqui embaixo agora vai estar alinhado junto com o texto, que é exatamente como a gente fez aqui no nosso design, tá? Aqui no nosso design, aparentemente esses paddings estão um pouco maiores, tá? Deixa eu medir quanto que eu coloquei aqui e a gente já resolve lá.
Foi 65, foi até grande, tá? Então tá, vamos modificar isso para 65. Então aqui o nosso padding vai ser 65. E aqui, tanto no left quanto no top, também a gente precisa passar 65. Beleza, se a gente achar muito grande, a gente muda, tá? Não, eu acho que ficou legal. É isso mesmo. Maravilha. Eu acho que a gente está precisando só de um margem agora do título para o restante do conteúdo, tá? Vamos ver quanto que a gente colocou aqui de margem. Aqui, então, a gente teria 50 pixels. Beleza, então vamos colocar isso aí. Então a gente tem o nosso JL Hero. E aí o inner content, né? E dentro do inner content o nosso H1. Como eu sei que vai ter só esse, então eu vou fazer isso, tá? Vai ser o nosso JL Hero H1. A gente precisa passar um font size para ele, porque não está exatamente igual ao nosso design. E eu lembro que no nosso design é 48 pixels, então vamos fazer isso, tá? E aí ele vai ter um margin bottom também muito específico, então eu também vou passar aqui, que vai ser margin bottom de 50 pixels. Beleza, salvei. Vamos atualizar aqui agora. Aparentemente está bem... Não ficou tão exatamente igual o nosso design, embora tá com 50. Vamos só conferir aqui, porque visualmente não ficou igual sim. É isso, tá? Eu tô estranhando o próprio design que eu fiz. Mas é isso mesmo, tá? Legal, tá bem igual ao design. Isso já me deixa bastante tranquilo. Faltou um border right aqui, ó. Esse border right aqui, ele vai bem nesse elemento aqui, tá? E no final da coluna. Então vamos colocar esse border right aí na cor verde também. Então a gente precisa passar uma classe para essa coluna, tá? Essa coluna então é aqui, tá? Esse conteúdo. Se eu passar aqui na coluna, vamos fazer o teste, mas o ideal é a gente não passar na coluna. O ideal é a gente embrulhar esse conteúdo numa nova div, tá? Eu vou embrulhar na div, então, porque eu acho que vai fazer mais sentido, tá? Vou recortar aqui, vou criar uma div, class, vou chamar ela de JL, vou chamar de project stats, tá? Coisas que foram feitas no projeto, digamos assim. E aí, então, vou colar aqui agora, vou lá no nosso JL project stats, e vou formatar ele. Então, bem aqui embaixo, JL Project Stats. E aí eu vou colocar uma largura de 100%. A gente precisa passar essas propriedades agora, porque ela é uma div crua lá, né? Vou colocar um display table. Eu vou colocar um height também de 100%, embora eu acho que não precise, mas vamos colocar aqui, vai só para garantir que ela vai ocupar 100% da div py dela. E aí sim, finalmente, então, o nosso border right, no caso, né? 1 pixel, solid e o nosso tom de verde. Salvei, ponto e vírgula aqui no final. Atualizei. E beleza, que legal. Bom, acredito que com isso a gente finalizou aqui o nosso banner do topo, tá? O nosso Hero Banner. Tem algumas coisas que talvez a gente possa melhorar no futuro. Uma delas é isso aqui, ó. Tá vendo que o menu ficou sumido aqui, perdido? Vamos trabalhar nisso, mas vamos deixar para uma etapa final. Por enquanto, vamos ficar aqui na nossa página mesmo, no nosso conteúdo. E com isso, então, a gente fez aqui o nosso banner do topo. Legal? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.